E a primeira pergunta é da presidente do Sindicato dos Comerciários, Janete Pessini. Vai fazer a primeira pergunta ao candidato. Janete, por gentileza, fique à vontade. Bom dia, candidato Afrânio Beaupré. A minha pergunta é com relação à saúde. Apesar de nós termos avançado muito na questão da saúde nesse país, ela ainda é um dos principais problemas da sociedade brasileira. Sabemos que a responsabilidade é tanto do governo federal, como estadual, como municipal. E em Santa Catarina, todos os governos que passaram, além de não aplicar o percentual que é previsto para a saúde, transferiram a responsabilidade para as OSs, essas organizações sociais, privatizando de certa forma a saúde. Nesse sentido, candidato, qual a sua proposta para a saúde em Santa Catarina, caso eleito? Bom dia, Janete. Eu agradeço a pergunta. Veja que aqui em Santa Catarina, o atual governador está tomando uma atitude que eu considero uma atitude criminosa, porque está levando serviços essenciais para uma lógica de mercado. Porque o mercado, ele só dialoga, ele só conversa com quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode fazer compras de todos os tipos. E hoje a saúde está virando mercadoria. Nós, do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, temos um entendimento de que é necessário interromper com a lógica da privatização da saúde. Hoje se fala em organização social. De social não tem nada. Isso, na verdade, são empresas cujo propósito é a acumulação de riqueza nas costas da vida do trabalhador, da vida do povo, porque tem exemplos que são assim, de maneira gritante. Por exemplo, em Florianópolis, o Hospital Florianópolis, que é um prédio do Ministério da Saúde, o governador, sem inclusive autorização do Ministério da Saúde, Marinha, passou por uma empresa privada. E os funcionários que são do Estado estão lá trabalhando e sob o comando da empresa privada. O salário desses funcionários, quem paga, é a própria população. Mas o resultado financeiro, ele é embolsado pela empresa. Então, o prédio é público, os funcionários são públicos, o dinheiro para operar o hospital é público, mas o resultado financeiro é dessa empresa, que eu vou dizer o nome dela, que é a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, que é a mesma que tem o convênio com a Araranguá, tem o convênio com o SAMU. Portanto, isso é criminoso, fazer com que as pessoas entrem, para poder ter saúde, tem que ter dinheiro. Quando nós, do PSOL, entendemos que saúde é um serviço público e que tem que ser oferecido com qualidade. Mas não é só ter aparelhos hospitalares, ter a possibilidade de combater a doença. Para nós, do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL 50, nós entendemos que fundamental é inverter a lógica. É também defender a promoção da saúde. Ou seja, é fazer a saúde preventiva. Muito bem. Isso é fundamental. Infelizmente, Santa Catarina não está fazendo o seu dever de casa. Candidato, está esgotado o tempo da sua resposta. Janete Pessini, algum comentário sobre essa resposta do candidato Afrânio Beaupré? Realmente, com relação ao que foi colocado, é o que a gente pensa também com relação a isso, a gente tem que priorizar, só para acrescentar, priorizar, na verdade, a prevenção. E hoje nós estamos muito carentes, não só na questão da medicina curativa, mas principalmente a prevenção. Obrigado, Afrânio. Muito bem, candidato, mais algum comentário? Não, estou satisfeito, agradeço, tenho concordância com a opinião da Janete. Perfeito. E acho que é exatamente isso que nós precisamos fazer, mudar radicalmente a forma de pensar a relação
da sociedade com as políticas públicas na área da saúde. Ok, candidato, 9h07, o presidente do Sintrial, Valdir Azeredo e Silva. Valdir Azeredo e Silva faz a pergunta agora ao candidato Afrânio Bopré, o Sindicato das Indústrias da Alimentação aqui do Alto Uruguai de Santa Catarina. Fique à vontade, Valdir, para fazer a sua pergunta. Bom dia, candidato. Um abraço ao Afrânio. E a minha pergunta é sobre as rodovias, as ESCs, que dá acesso à nossa cidade. Nós temos uma cidade aqui de grande porte, que é Concórdia, Chapecó, e nós temos uma dificuldade, por exemplo, ir para Chapecó, que são um asfalto que já existe há mais de 30 anos, não temos nenhuma duplicação nas subidas, e como a nossa região é bastante morro, então isso está atrapalhando bastante. E sentido Joaçaba, a gente vê aqui próximo um abandono total na rodovia que dá acesso a Jaborá. Então a gente tem essa dificuldade, e sabendo que a gente tem indústrias de grande porte aqui na nossa região, então a minha pergunta, se for eleito candidato, o que o senhor pensa em fazer para o desenvolvimento da nossa região na escoação de produção e assim por diante? Bem, Valdir, obrigado aí pela pergunta, te dar um abraço também e agradecer e falar o seguinte, Valdir. Eu sei que estive recentemente, inclusive em Concórdia, passei pela rodovia, passa por Jaborá, e de fato aquilo ali é sinal de abandono, de desrespeito. E eu sei também que o governo do estado acabou abandonando aí o próprio contrato com a empresa que estava construindo o anel viário. Tem determinadas posturas do governo do estado que precisam ser refeitas. Nós consideramos que o governo está dando demonstrações de que o atual governo é incompetente, ele contrata mal as empresas, assim também aconteceu com a reforma da Ponte Ercílio Luz lá em Florianópolis. Ele contratou uma empresa, depois a empresa executou serviços, botou dinheiro na frente, e agora os dois estão se brigando, e ele interrompeu o contrato. Isso é uma demonstração de incapacidade, de incompetência, e quem acaba sofrendo é a população. Mas eu queria também, assim, além de a gente discutir a necessidade de dar consequência prática às necessidades de escoamento, inclusive da produção, porque Concórdia e a região tem uma participação importante na economia catarinense, é também diversificar a própria modalidade de transporte. Um estado como o nosso, ele ficar refém exclusivo da lógica rodoviarista, com milhares e milhares de caminhões andando para cima e para baixo, isso tem que ser alterado, tem que ser ofertado outras alternativas. E uma delas que nós consideramos importante é a alternativa ferroviária. E eu ouso inclusive a colocar na nossa pauta um grande desafio. Santa Catarina precisa ter uma agenda forte e firme para a ferrovia. Por que não abrirmos, assim como foi aberta a SC Gás, abrirmos uma SC Ferrovia, inclusive com participação de economia mista, onde o Estado seja majoritário, mas que também se possa permitir investimentos, para que possamos tirar do papel esse sonho de fazer uma ferrovia, que é a ferrovia leste-oeste, de modo a integrar não só o escoamento da produção de cargas, mas também passageiros e até, evidentemente, o turismo como uma outra atividade econômica importante. Então, a nossa posição é uma posição de dar consequência à interligação, de melhorar as condições de transporte, as nossas vias, a manutenção das vias, inclusive, mas também ampliar as modalidades de transporte. Ok, 9h com mais 11 minutos. Valdir, algum comentário sobre essa resposta do candidato Afrânio? A gente também tem essa noção, a gente fecha na ideia do candidato, porque acredito que a ferrovia seria um passo bem dado, porque a gente sabe do tamanho da produção que tem aqui no nosso oeste de Santa Catarina,
Então a gente está satisfeito com as ideias dele e torce que a gente tenha êxito aí no desenvolvimento da nossa região. Obrigado, candidato. Muito bem, 9h12 ao vivo, sabatina com o candidato Afrânio Bopré, do PSOL, para Licite Equipamentos Casa do Maceiro, Balbinotti Pavimentações e Obras, conosco também Varela Outdoor e Impressão Digital, Zanetti Viagens e ainda Vida Mais Colchões e Produtos Terapêuticos. Agora quem faz a pergunta ao candidato Afrânio é o presidente da UMANC, que é a União Municipal das Associações de Moradores, o Jânio de Oliveira. Fique à vontade, Jânio, para fazer a sua pergunta ao candidato. Bom dia, candidato. Eu sou Jânio de Oliveira, sou presidente da União Municipal das Associações de Moradores. Eu represento mais de 40 associações. A pergunta é sobre água e saneamento básico. É sabido que aos últimos anos as cidades tiveram crescimentos proporcionados pelo crescimento da economia do país. Diversos loteamentos foram criados nas cidades. Em nossa cidade, porém, as estruturas da água e saneamento não acompanharam. Temos números que mostram que a Casan, em Concórdia, gera lucros. O senhor entende que falta investimentos em Concórdia e, em geral, nas cidades do Oeste? É um preconceito por parte dos governantes do Estado para com nossa região? Caso eleito, o que o senhor faria para melhorar e dar qualidade nesses serviços de saneamento e água tratada para a nossa população? Jânio, primeiro, parabéns aí pelo trabalho à frente da União aí das Associações de Moradores, que eu sei que o trabalho comunitário ele é um trabalho muito difícil mesmo, porque é um trabalho voluntário, e quem está nessa frente de luta, sem sombra de dúvida, merece toda a atenção. E eu queria dizer o seguinte, que eu concordo contigo, Santa Catarina precisa entrar na agenda do saneamento básico. Eu sei o que significa a falta de água em Concórdia. Isso é um desrespeito, isso é falta de investimento, sem sombra de dúvida. No final do ano, os jornais dizem que os diretores da Casan fazem distribuição de participação no lucro da empresa, o que é um deboche à população em Santa Catarina. Agora, o Instituto que faz o cálculo nacional aí sobre cobertura de saneamento básico, semana passada, lançou o resultado das pesquisas das 20 piores cidades do Brasil. Santa Catarina desponta entre as 5 primeiras na cobertura da captação do esgoto e, inclusive, no tratamento do esgoto. Nós temos Blumenau e Joinville, que são 2 cidades de porte médio, entre as piores cidades do Brasil. Então, o governo do Estado está devendo explicações. Para onde vai tanto dinheiro, tanto empréstimo que consegue no banco japonês, no banco americano, no Banco Mundial, e não resolve os problemas estruturais. Falta de investimento, falta de capacidade, né? Então, eu confesso que é um desrespeito. O nosso compromisso é defender o serviço público e fazer investimento em infraestrutura. Isso, sem sombra de dúvida, é uma necessidade para Santa Catarina e, inclusive, para a região especificamente de Concórdia, que ninguém aguenta mais, ninguém vive sem água, né, e sem um tratamento adequado de esgoto. Isso é por colocar Santa Catarina numa pauta arrojada, avançada, para que possamos tirar esse atraso, porque do ponto de vista do saneamento básico, nós ainda estamos no século XIX, quando deveríamos estar no século XXI. Infelizmente, o governador, ele vira de costas para esse tipo de problema, ele prefere mais pagar para fazer propagandas mirabolantes, falando que tudo está normal, quando a gente sabe que por baixo está corroído e a população é que sofre. Então eu concordo plenamente e te parabenizo, porque essa pergunta teria que vir, evidentemente, de alguém com liderança na área
que é as associações comunitárias, que nos bairros a população onde mora acaba sofrendo com todo esse tipo de situação. Ok, candidato, algum comentário, Jânio? Tivemos notícias há um tempo atrás desses empréstimos que vinham de bancos japoneses e tal, e a gente não sabe para onde foi o dinheiro. Então, é um descaso que os governos fazem. Aqui a Casan, por exemplo, ela não cumpre um contrato que tem com a prefeitura, devido ao sucateamento da estrutura, estoura a canalização, e aí abrem buracos nas ruas e fica ali aquele caos, provocando acidentes, porque abrem os buracos e não fecham. Então, eu acho que isso é um descaso com toda a população, não só aqui, eu sei que em Santa Catarina toda, mas aqui é um problema muito sério. Então, a gente precisa estar vendo o que os governantes podem fazer por nós aqui. Candidato, mais algum comentário? Sim, eu queria comentar em cima do que o Jânio fala, duas coisas. Primeiro, recentemente eu li pelo jornal que a Casan tinha comprado por sistema de leasing 200 pequenos automóveis, pequenas caminhonetes, para fazer consertos rápidos de vazamentos no bairro. E a matéria dizia que a empresa que tinha vendido os carros para a Casan entrou na justiça e tirou de circulação todos esses carros, porque a Casan não estava pagando a prestação do carro. Então dá uma demonstração de que empresa é essa que nós contratamos e deixamos para fazer um tratamento na nossa área, principalmente. Quando a gente critica a Casan, parece que a solução é a privatização. Não é. A solução é mudar o governo, para que haja um serviço de excelência nessa ponta, e não do jeito que está. Além disso, com relação a todos esses financiamentos que foram feitos, mostra a importância de nós elegemos deputados estaduais atuantes que vão para cima. Por isso que aproveito a oportunidade também para falar da necessidade de concórdia, ajudar o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL 50, para colocar seus representantes na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Daqui a pouco o senhor pode falar um pouquinho sobre isso na parte final, candidato, para a gente encaminhar então agora com a participação de um repórter aqui da Rádio Rural, que também fará uma pergunta, e na parte final do seu comentário o senhor pode também tecer essas considerações aqui na nossa sabatina de hoje. O repórter Marcos Feijó, aqui da Rádio Rural, é quem faz a pergunta agora. Marcos Feijó. Candidato, bom dia. A segurança aqui no Alto Uruguai está bagunçada, candidato. Delegacias funcionando em meio turno, delegado atendendo até 8 municípios, polícia militar não trabalha de madrugada em alguns municípios. Em Irani, por exemplo, município cortado por 2 BRs, inseguro ao extremo, só às 10 da manhã a PM começa a funcionar. Por exemplo, hoje está faltando 40 minutos ainda para começar a funcionar a PM por lá. Central de Polícia de Concórdia, que nasceu para atender o povo 24 horas e com delegado o tempo inteiro, isso nunca funcionou. Na Delegacia da Mulher, Criança, Idoso e Adolescente, a faxineira estava ajudando em outros serviços, pasmem. Isso foi noticiado por um jornal local. No Instituto Geral de Perícias, até poucos dias, funcionários precisavam fazer a limpeza por falta de faxineira. Até poucos dias também não havia recolhimento do lixo contaminado do IML, que estava se acumulando no porão do IML. Tem muito mais, mas o meu tempo está acabando, tenho que fazer a pergunta. Candidato, lembrando que essa situação caótica vem de outros governos e se mantém. O senhor e a sua equipe que o senhor formaria teria cacife para mudar essa realidade de uma segurança pela metade? Olha, Feijó, eu considero que o pessoal está preparado para mudar essa situação. Não só porque o meu colega de chapa, o companheiro Armindo Maria, ele é diretor da PRASC, da Associação dos Praças de Santa Catarina, e é sargento da Polícia Militar, mas porque é uma preocupação de toda a população. Nós defendemos que façamos a unificação das duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Uma polícia que é operativa, que atua diretamente
nos casos, e ela tem que ter velocidade e capacidade de resposta, principalmente à noite, na madrugada. A intensidade dos crimes é muito grande. Nós não podemos ter as delegacias, a polícia militar completamente desprovida de atuação. E além disso, também deixar claro que o nosso governador Raimundo Colombo, cometeu uma decisão muito equivocada que precisa ser combatida. Ele se ajoelhou aos pés dos coronéis e dos delegados e permitiu que o teto salarial, que até então era o teto no governo, o teto do salário do governador, ele permitiu que se quebrasse esse teto e que agora os coronéis, os oficiais e os delegados têm salário maior do que o governador. E isso criou uma insatisfação na base, na ponta, que é quem está lá para atender. E nós queremos unificar a carreira, não concordamos que tenha que ter dois tipos de carreira na polícia, nós queremos unificar a carreira, respeitar o trabalho dos nossos trabalhadores da segurança, dar dignidade e, inclusive, unificando as duas polícias. Isso é uma forma de a gente mudar completamente o perfil da segurança em Santa Catarina. Não é só colocando mais viaturas, mas é também mudando a lógica do seu funcionamento. Então eu concordo com a situação que você traz, é uma situação calamitosa, sem falar no problema do que aconteceu e que nós vimos ônibus incendiados, penitenciárias aí com rebeliões, a necessidade, inclusive, de ter uma política inovadora com atenção à situação dos nossos presídios, a nossa política para as penitenciárias. Obrigado. Então é uma necessidade completa de mudar a lógica da nossa polícia militar e da nossa polícia civil, uma nova política de segurança. Só para completar, né? Tem inversões também, delegado que atuou, por exemplo, aqui anos e anos, bem quisto na sociedade, implorando para ficar, mas aí tem que ser transferido por força de não sei o quê. E 3, 4 homicídios aí que não estão sendo resolvidos, homicídios de vulto, de manchetes estaduais, inclusive, por falta de pessoas, né? E as que estão aqui, elas realmente tentam fazer o melhor trabalho possível, só que estão sozinhas. E essa semana, viu, Afrânio, enfim, os bandidos fizeram a festa aqui na nossa região, porque eles já estão sabendo que tem pouco policial e tem delegacia fechada e tem polícia militar trabalhando só de vez em quando. Muito obrigado, tá, Afrânio? Eu que agradeço, Feijó, e parabenizo aí você também pelo trabalho e te dá uma demonstração do seu profissionalismo, da capacidade que você tem de conhecer a realidade da nossa região aí. Parabéns para você. Candidato Afrânio, agradecemos a sua entrevista aqui, foi muito bom bater esse papo para conhecermos as suas ideias, para que o eleitor principalmente conhecesse as suas ideias, os seus projetos diante das indagações que foram feitas. O senhor tem mais 30 segundos, muito obrigado pela sua participação, candidato Afrânio Beaupré. Eu que agradeço a oportunidade, quero pedir voto aos candidatos do PSOL, Luciano Genro, presidente, Afrânio, governador 50, Sargento Soares, candidato ao Senado 500, e aos nossos candidatos a deputado federal e estadual, que vocês nos ajudem a mudar Santa Catarina, e eu conto com o apoio da comunidade da região de Concórdia, e também deixar, se você me permitir, um abraço aos companheiros de partido, ao Ari Barreiros, ao Rogério Farezinho, que são companheiros de confiança aí do Partido Socialismo e Liberdade em Concórdia, e a você e a todos os radiovintes, um abraço amigo e solidário do Afrânio 50, candidato a governador do PSOL. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos.